Olá, bem-vindo. Nessa aula vamos tratar do aprendizado não supervisionado. Aprendizado supervisionado, não supervisionado. O não supervisionado é aquele que não tem os dados rotulados. Vamos abordar o não supervisionado, vamos abordar agrupamento, regras de associação e detecção de anomalias. Gente, essa imagem eu vou repeti-la para vocês. É importante ter uma atenção. Nós temos aí uma comparação do aprendizado supervisionado e o não supervisionado. Vocês podem ver que o supervisionado, ele, nesse caso de classificação, é um problema linearmente separável. Eu tenho duas classes. A gente pode falar que é uma classificação binária ou então podemos trabalhar com um problema de regressão, que é a predição. Mas e no não supervisionado? Eu tenho também duas classes aí, mas como é que ele chegou nessas duas classes? Ele não conhecia, se os dados não são rotulados, eu não entrego para o meu modelo dados rotulados do qual ele entenda, olha, esses dados aqui referem-se a cachorro e esses dados aqui referem-se a pato. Ele não sabe. Então, eu não tenho os dados rotulados, o próprio modelo vai ter que se encarregar de entender e fazer essa classificação. Essa é a grande diferença. Vou explicar a partir de agora o não supervisionado e ao final a gente vai voltar nessa imagem e vamos discutir novamente de uma forma mais simplista para que vocês entendam essa grande diferença do supervisionado para o não supervisionado. O não supervisionado são padrões não rotulados, o descobrimento de padrões não rotulados, ele precisa identificar relações existentes no meu conjunto de experiências. Mesmo sem a ajuda de um especialista, somos capazes de identificar padrões nos objetos que observamos. São problemas de agrupamento e geração de regras de associação. Gente, muito importante esse ponto. Mesmo sem a ajuda de um especialista, de um supervisor, nós somos capazes de identificar características. Então, quando eu observo um determinado objeto, a partir do momento que eu paro e o observo, eu estou extraindo características dele. Então, quando eu olho para uma lâmpada, eu falo, olha, essa lâmpada bem clara, ela está mais para o branco do que para o amarelo, ela é redonda, ela é chata, e assim vai. Então, para tudo que a gente faz, a gente extrai características. Quando eu vou atravessar uma rua, é um processo decisório, mas que eu extraio características. Quando eu olho para um sinal, eu sei que aquilo ali é um sinal, porque eu extraí as características dele, eu sei que, dentre as suas características, ele tem luzes diferentes e eu consigo identificá-las e tomar as minhas decisões. Então, o processo de extração de características acontece o tempo todo e nos ajudam a tomar as nossas decisões. Vamos identificar grupos de objetos similares entre si e diferentes objetos para outros grupos. Então, como exemplo de agrupamento, a gente pode identificar genes similares, resultados de busca e assim por diante. Vocês lembram do Google Trends, que eu falei que é uma página interessante que o Google fornece? Basicamente, ele agrupa as informações. Quais são as informações mais pesquisadas? Ele agrupou. Ele agrupou, por exemplo, Copa do Mundo. No ano de Copa do Mundo foi uma informação bastante pesquisada, Olimpíadas, assuntos globais, políticos e assim por diante, doenças, são agrupamentos. Nos seres humanos, esse tipo de tarefa é realizada mesmo antes do desenvolvimento da linguagem. Gente, um exemplo muito clássico de agrupamentos. Se eu delimito uma região, dentro da cidade, eu delimitei uma região, e eu jogo endereços dentro de um programa, eu gostaria que esse programa me devolvesse uma classificação. Por exemplo, eu quero classificar todos esses endereços de uma determinada região em 5 sub-regiões. Então, eu vou jogar isso lá e ele vai começar a pegar esses endereços e classificar os mais próximos, ou seja, ele vai agrupar os mais próximos em 5 regiões.
Nós vamos falar um pouco mais desse exemplo para que vocês entendam esse agrupamento. Regras de associação. Identificar relacionados frequentemente entre variáveis que descrevem os objetos. A compra de um produto, quando um outro produto é comprado, representa uma regra de associação. Então, aí eu tenho o desenho. Cereais. Cereais pode ser arroz, feijão, pode ser parbolizado, integral, feijão pode ser fradinho, preto, branco. E é isso. São utilizadas, as regras de associação são utilizadas frequentemente em campanhas de marketing, mas também em outras áreas, tais como falhas em linhas de comunicação, ações na interface do usuário, crimes cometidos por uma pessoa, a ocorrência de doenças recorrentes. Então, são os relacionamentos, são associações. Detecção de anomalia. É a identificação de itens ou eventos ou observações raras que levantam suspeitas. São dados diferentes da maioria. Normalmente a gente chama como itens anômalos, ou algum tipo de problema, como, por exemplo, fraude bancária, defeito estrutural, problemas médicos, erros. E anomalias são também referidas como outliers, ruído, desvios e exceções. A gente vai ouvir muito de ruído, meus dados são ruidosos, meus dados têm desvio, e assim por diante. Então, quando eu ouvi falar de anomalia ou outliers, são dados que eles fogem do padrão da maioria. Eu dei exemplos aí anteriores, como cartão de crédito, fraude de cartão de crédito, de onde nós temos um padrão, e quando foge ao padrão de gastos, a gente considera isso como uma anomalia ou como um outlier. Também vimos exemplos de outlier lá no SVM, algoritmo de classificação, o Vector Machine, onde eu posso ter uma distribuição linear, um grupo para um lado, um grupo para o outro, mas a classificação, às vezes, não consegue fazer a separação linear. Eu tenho indivíduos diferentes daquele grupo no grupo. São considerados como outlier, mas não comprometem a classificação. Normalmente, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente avalia se os outliers ou as anomalias vão afetar o meu conjunto, e, se for o caso, eu posso fazer algum tipo de extração, retirada, correção dessa situação. Portanto, nessa aula nós abordamos o aprendizado não supervisionado. O aprendizado não supervisionado, ele tem a diferença ao aprendizado supervisionado por não ter os dados rotulados. Então, pensando num exemplo, se eu for coletar dados médicos, se forem dados históricos, eu vou conseguir saber qual é o desfecho, qual é o resultado. Mas se eu não tiver esse resultado, se eu quiser fazer uma investigação dentro do hospital, se eu quiser tentar identificar características, algumas observações que eu não percebi, aí sim eu estaria entrando num aprendizado não supervisionado. Por exemplo, eu vou pegar exames. Peguei exames diversos, peguei uma sequência de exames realizados no hospital, vou jogar num tipo de algoritmo, esses dados não vão ser supervisionados, porque eu não sei qual é o desfecho, e eu vou buscar padrões, eu vou buscar, por exemplo, uma classificação, um agrupamento de coisas que eu ainda não conheço. E é isso, vamos falar um pouco mais dessa situação e vai ficar mais claro para vocês a partir de agora. Na próxima aula, falaremos um pouco mais de aprendizado não supervisionado, análise de agrupamento, análise de outlier, e consequentemente do agrupamento, e algoritmos de clusterização, algoritmos sequenciais. Eu vejo vocês lá. Obrigado.